Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de mais uma aula, Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, uma lei que estabelece as normas e critérios básicos para promoção de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, né? Então, essa é uma lei aí importante. Capítulo 1, disposições gerais, né? Artigo 1, essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, né? E aí, claro, então, veja, básico, né, para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Olha a palavra aqui importante, supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, né? Então, garantir aí que a pessoa possa circular tranquilamente, né? Então, o artigo 2. Para os fins dessa lei, são estabelecidas as seguintes definições, e aqui essas definições caem muito nos concursos. Acessibilidade, né? O que é acessibilidade? Possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, é importante que você saiba qual é, né, essa definição, porque as definições costumam cair muito em provas, tá? Muito em provas, né? Então, essa possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de todos esses espaços que nós estamos, e tanto de uso público ou privados de uso coletivo. O que é um espaço privado de uso coletivo? Shopping center é um uso privado, né? É um próprio privado de uso coletivo, certo? Então, um comércio, né, é de uso coletivo? Sim, de uso coletivo. Um supermercado, por exemplo, né, é de uso coletivo, certo? Barreiras, né? Qualquer entrave, obstáculo, atitude. Então a atitude é uma barreira? Sim, a atitude é uma barreira. Você vai numa escola, a pessoa fala, olha, não dá para matricular porque a gente não tem as condições ideais, a gente não tem aqui profissionais. Isso é uma atitude, né? É um obstáculo ali, a pessoa está colocando um entrave, né? Tanto entrave, justificando com entraves e obstáculos reais, mas a própria atitude de não aceitar a matrícula, né? Então, são as chamadas barreiras atitudinais, né? Ou de discriminação, né, às vezes, ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Classificadas em, então, essa classificação de barreiras, gente, ela cai demais nas provas. O que significa essa classificação? Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, são barreiras urbanísticas, né? A rua, calçada, né? É uma barreira urbanística. Tá? Então é importante você entender isso. É mais a parte externa, né? Ali do acesso. E as barreiras arquitetônicas. Essas são aquelas nos edifícios públicos e privados. Uma loja, né, de comércio que tem uma escada ali que um cadeirante não pode acessar. Isso é uma barreira arquitetônica, né? Ou dentro lá não tem o banheiro, né, que passa cadeira,
ou enfim, alguma situação que não tem ali, ou no edifício público ou no edifício privado. As barreiras, né, o item C, nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transporte. Um ônibus que não tem elevador, exemplo, certo? Então isso é uma barreira, né, ao cadeirante, tá? Existem outras barreiras, a pessoa com deficiência visual, enfim, claro, existem muitas barreiras aí, né? Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologias de informação, né? Então, não ter uma questão de libras, de braille, enfim, que impeça ali a pessoa de ter acesso àquela informação. Hoje, muitos meios de comunicação já possibilitam aí alternativos, né? Então, os próprios equipamentos de informática, o próprio Google já tem aí algumas questões aí importantes de acessibilidade, né? 3. Pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos de longo prazo. Importante. O que é uma pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso. Essa definição, gente, você tem que colocar na sua parede, sabe? Todo dia de manhã você acorda, você olha lá, né? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, né, ou qual, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva, ó, as palavras, plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Guarda essa definição, porque ela não cai, ela despenca nos concursos, tá? Despenca, né? 4. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, tá? Gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, tá? Então, ó, atenção, a banca pode perguntar aqui, né? Inclui idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso? Sim, inclui. Pessoa com mobilidade reduzida. Guarda isso. 5. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, né? Às vezes uma pessoa que é deficiente visual precisaria de um acompanhante, né? Ou uma outra pessoa cadeirante, né? Então, pode, né, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, tá? 6. Elementos de urbanização. Quaisquer componentes de obra de urbanização, tais como referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. 7. Aqui são definições, né? O que são, né, elementos de urbanização, o que é mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação, seu traslado, não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo, as telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga, né? Então isso é um mobiliário urbano. Então tudo isso tem que estar adequado às pessoas com deficiência, né? Então você, né, uma lixeira, por exemplo, que ela
ela é de uma forma que um cego, mesmo ali que use, né, ele possa bater na lixeira, né, porque a via aérea, né, da lixeira ele vai acabar não identificando ali com, não vai identificar ali com o seu objeto para identificar, né, esqueci o nome, fugiu o nome agora. Tem tipo uma bengala, né? Mas não é bengala o nome, tá, gente? É outro nome. Então ali ele vai bater, né? Vai bater no alto ali, porque não tá prevista, né? Não está adequada. Uma marquise, um banco, né? Então tudo isso hoje existe um conceito de acessibilidade, né? Desenho universal, que a acessibilidade é como se fosse o desenho universal é para todos, né? É uma estrutura de urbanização arquitetônica que atende a todo mundo. Então a gente chama desenho universal, sem precisar de adaptações, né? Então é muito importante você ter essa ideia do mobiliário urbano e sempre ter em mente que tudo tem que estar atendendo a essas pessoas, né? A toda a sociedade, certo? Tecnologia assistiva, né? Item inciso 8, ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade realizada a atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Sempre falo que a nossa lei é IN, né? Então, sempre aí tentando atender a todas as pessoas. É importante isso. 9. Comunicação, forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, que é Libras, né? A visualização de texto, o braille, o sistema de sinalização, comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, sistemas auditivos, meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações, tá? E olha o desenho universal aí que eu já comentei. Concepção de produtos, ambientes e programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Já vi cair isso em prova. E muita gente errou porque tomou desenho universal como se fosse algo para adaptar, ó, sem a necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, né? Então, o desenho universal, ele é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação, tá? E aí, a banca colocou assim, com a necessidade de adaptação, muita gente errou, né? Aí, porque foi inclusão, tem que adaptar, né? Enfim, e aí errou. Ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, guarde isso, guarde essa questão do desenho universal, porque cai muito mesmo, né? E capítulo 2 aqui, né, os elementos, já passamos por isso, né? Então, vamos aqui, ó, pulando aquela página aqui que eu repeti, né? Que essa página aqui a gente já viu. Parágrafo único, no mínimo 5%, guarda isso também, porque as bancas adoram números, porcentagens, prazos, né? Então, no mínimo 5% de cada brinquedo e equipamento de lazer existente nos locais referidos no caput devem ser adaptados e identificados tanto quanto tecnicamente possível para possibilitar a sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou mobilidade reduzida, né? Isso aqui, gente, poucos locais cumprem, né? Poucos. Ter esses 5% de cada brinquedo, né? Poucos locais cumprem, mas está na lei, né? Inclusive, é uma redação dada em 1917 pela Lei 13.443. Artigo 5. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário
nestes compreendidos os itinerários das passagens de pedestres, os percursos de entrada e saída de veículos, as escadas e rampas deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas da acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, né? E muitas vezes eles são extremamente rigorosos com isso. Eu lembro quando eu fui secretário de Educação, a gente fez uma escola maravilhosa, com acessibilidade total, né? Com elevador, com rampas assim maravilhosas, rampas, só que na hora de colocar o corrimão, a empresa errou 3 centímetros, se eu não me engano, ou 4. Não, teve que refazer tudo, porque fugiu das normas brasileiras da BNT, né? Aí o Ministério Público falou, não, tá errado aqui, tal, e teve que tirar o corrimão e fazer tudo de novo, por uma diferença ali, né, até pequena, mas enfim, teve que fazer, né? Artigo 6. Os banheiros de uso públicos existentes ou a construir em parques, né, e praças, jardins, espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT, né? Então tem lá as normas, né? Às vezes para a pessoa que tem mobilidade reduzida ou um cadeirante, tem que ter aquela descarga que aciona com as costas, né? A torneira também tem que ser de um jeito que você possa ali facilmente abrir, fechá-la, né? Então tem toda uma regra lá, né? Os apoios, enfim, certo? Parágrafo 1. Os eventos organizados em espaços públicos e privados em que haja instalação de banheiros químicos deverão contar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Isso eu tenho observado nos eventos que realmente as empresas têm colocado ali os banheiros químicos adaptados, né? Parágrafo 2. O número mínimo de banheiros químicos acessíveis corresponderá a 10% do total. Ó, guarda isso aqui, ó. É diferente dos 5% lá, né? De equipamento de lazer, né? Então aqui, ó, é 10%, tá? Garantindo-se pelo menos uma unidade acessível caso a aplicação do percentual resulte em infração inferior a 1, né? Então, pelo menos um tem que ter, tá? Artigo 7. Em todas as áreas de estacionamento de veículos localizados em vias ou espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldades de locomoção, tá? Então também aí o artigo 7 garantindo aí os espaços de vagas, né? Devidamente sinalizadas, né? Muita gente desrespeita essas vagas, né? Vê lá a vaga vazia, né? Não tem deficiência e vai lá e para, né? Infelizmente. Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total. Guarda a porcentagem, né, porque as bancas adoram cobrar isso, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com especificações técnicas de desenho e traçados de acordo com as normas técnicas vigentes, tá? Capítulo 3 do desenho e da localização do mobiliário urbano. Artigo 8. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão de ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. Artigo 9. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismos que emitam sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo que sirva de guia e orientação para a travessia de pessoas de portadoras de deficiência visual, sem intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinada. Também isso aí, pouquíssimos sinais, né, são nesse sentido, né? Então as cidades precisam avançar muito ainda nesse aspecto da inclusão
porque são poucos, né? São poucos e raros, né? Que a gente vê, e muitas vezes alguns sem funcionar corretamente. Artigo 10, a instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes, né? Por exemplo, aí a questão das lixeiras, né, bancos, etc., devem, né, ter essa indicação aí tátil para que a pessoa ali possa perceber, né, que tem uma coisa aérea que ela pode bater, enfim, tá? Capítulo 4 da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. Artigo 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Isso, né, os novos edifícios, a grande maioria já cumpre isso, né? Então, os novos shoppings, as novas lojas, ela já prevê ali rampas, prevê acessos, né, às pessoas, banheiros, enfim, isso tem, pelo menos, a gente já consegue visualizar isso bastante, né? Parágrafo único. Para os fins do disposto nesse artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, deverão ser observados pelo menos os seguintes itens de acessibilidade, né? Então aqui, edifícios públicos ou privados, tá? Guarda isso aí também, né? Importante, senão a pessoa esquece. Inciso 1. Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximos dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. A gente vê bastante vagas já destinadas a essas pessoas, né? 2. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 3. Pelo menos um dos itinerários, um dos acessos, um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade que trata essa lei. E 4. Os edifícios deverão dispor de pelo menos de um banheiro acessível, distribuído de seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa de portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Então, sempre visando aí garantir pelo menos um, né, banheiro, um acesso, né, um dos itinerários. Então, é importante aí você guardar isso, certo? E artigo 12, né, os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas e lugares específicos para pessoa com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a BNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. Também tem observado, né, que shows procuram garantir aí essas condições. Artigo 12A, né, nem todos, mas muitos já fazem isso. Os centros comerciais e estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Também observo que muitos centros comerciais já cumprem essa questão da lei, né? Então, já vejo aí alguns até com carros motorizados, né? Capítulo 5, acessibilidade nos edifícios de uso privado. Artigo 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade, né? Então, essa lei é de 2000, então já vale aí há 22 anos, né? Se você está assistindo esse vídeo no ano de 2022, essa lei já vale há 22 anos.
E ainda tem muito a ser feito, né? Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum. 2. Percurso acessível que une a edificação à via pública, as edificações aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. 3. Cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas com portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. E artigo 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e projeto que facilite a instalação de elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum desse edifício atender aos requisitos de acessibilidade, né? Então, se tem mais um pavimento, né, e tem mais moradias, né, deve atender essa condição. Só não quando é uma habitação de uma família só, tá? Então, aquelas famílias, por exemplo, que tem um duplex, um triplex, né? Aí, né, não é obrigado a instalação de elevador, tá? Mas se tem mais gente, né, se tem mais famílias, sim, ok? Artigo 15, caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total de habitações, conforme característica da população local, para o atendimento da demanda das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Capítulo 6, né? Acessibilidade nos veículos de transporte público. Artigo 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecido nas normas técnicas específicas. E o capítulo 7. A acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização. Artigo 16. O poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá? E artigo 18, o poder público implementará a formação de profissionais, intérpretes de escola em braille, linguagem de sinais e guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Isso aqui também temos que avançar bastante, né? Já existe e tal, mas ainda numa quantidade não ideal, né? Artigo 19. Os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens adotarão um plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva na forma e no prazo previstos em regulamento, né? Então, é interessante, aí muitos sites já têm os recursos, né? Por exemplo, das legendas, o YouTube mesmo tem, né? De legendas e tal, e isso ajuda aí as pessoas que têm aí deficiência auditiva a entenderem, né, aquilo que a gente está falando, que a gente está comentando pelas legendas, né? Então, importante aí também, né? E alguns já têm aí até o intérprete de Libras, enfim, isso ajuda bastante. Capítulo 8, das disposições sobre as ajudas técnicas, né? Artigo 20, o poder público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas de transporte e comunicação, mediante ajudas técnicas. Artigo 21, o poder público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas destinados: 1. A promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências. 2. Ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência. E 3. A especialização de recursos humanos em acessibilidade.
Artigo 21A. A pessoa com deficiência visual será garantido sem custo adicional quando por ela solicitado um kit que conterá, no mínimo, isso foi incluído em 2019, né? As pessoas com deficiência visual. E as bancas adoram essas mudanças mais recentes na lei, tá? E a Lei 13.835. 1. Etiqueta em braille, filme transparente fixo ao cartão com informações em braille, com a identificação do tipo de cartão e os 6 dígitos finais do número do cartão. 2. Identificação do tipo cartão em braille, primeiro dígito da esquerda para a direita, identificador do tipo de cartão. 3. Fita adesiva, fita para fixar a etiqueta em braille de dados no cartão. 4. Porta-cartão, objeto para armazenar o cartão e possibilitar ao portador de acesso às informações necessárias ao pleno uso do cartão, com identificação em braille, do número completo do cartão, do tipo de cartão, da bandeira, do nome do emissor, da data de validade, do código de segurança e do nome do portador do cartão, né? Tudo isso em 2019. Parágrafo único. O porta-cartão de que trata o inciso 4 do caput desse artigo deverá possuir tamanho suficiente para que constem todas as informações descritas no referido inciso e deverá ser conveniente ao transporte pela pessoa com deficiência visual, tá? Então, deixa eu até diminuir aqui para vocês, né, visualizarem completamente aí o texto, tá? Então, olha lá, né? Importante aí, certo? Para as pessoas com deficiência visual, ok? E, dando sequência aqui, né? Capítulo 9, das medidas de fomento à eliminação de barreiras. Artigo 22. É instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça o Programa Nacional de Acessibilidade com dotação orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em regulamento. E o capítulo 10 das disposições finais, né? Artigo 23, a administração pública federal, direta e indireta, destinará anualmente dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput desse artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência dessa lei, ou seja, em 2000, né, que foi a lei. Artigo 24. O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 26, né? As disposições dessa lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor artístico, histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas reguladoras destes bens, né? Então, o que acontece? Alguns patrimônios histórico-artísticos é difícil fazer algumas modificações, né? Então, tem umas normas que regulam lá esses bens, né? E aí as adaptações elas precisam ser muito bem pensadas para não descaracterizar ali aquele patrimônio histórico-cultural, histórico-artístico, tá? Artigo 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, em 19 de dezembro, no governo do ex-presidente Fernando Henrique, né? Então, é sempre aí uma lei importante para você poder responder as provas e as questões aí, com os destaques que eu fiz, né? Sempre cai ali as definições, certo? Aqueles números, as bancas estão sempre perguntando sobre isso, né? Então, espero que você tenha aproveitado bem essa aula aí para
lembrar aí dessas questões aí de acessibilidade da Lei 10.098. Grande abraço e até a próxima.